Olá, sou o pastor Carlos McCord, é dia 9 de outubro de 2020, é mais uma oportunidade de a gente fazer nosso passeio na vinha do nosso Pai, onde a gente vai ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder repartir Jesus. Realmente uma alegria poder conversar cada manhã sobre Jesus e a riqueza que Ele é, o tesouro que Ele é nas nossas vidas, porque Ele é tudo que Deus tem para nós e também tudo que Deus exige de nós. Ele é a videira verdadeira e dentro dele tem todo o fruto que Deus quer que apareça nas nossas vidas. Hoje o nosso assunto é sobre a família, raízes, sonhos e asas. Quando eu e Pamela, a gente estava no processo de criar os nossos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, agora que são pessoas adultas com suas próprias famílias, a gente descobriu uma maneira de organizar a nossa família com os alvos corretos para criar filhos que sabem amar a Deus e amar ao seu próximo. Então, deixa eu ler a devocional e a gente conversa sobre esse assunto tão importante. Raízes, sonhos e asas. Cada pessoa precisa de raízes no amor, sonhos de amar e asas para amar. As famílias estão em crise, os pais não têm um plano para criar seus filhos. Será que existe esperança para a família nos dias de hoje? A esperança para a família existe em Deus, que é o Criador da família. O amor dele continua sendo o que sempre foi e sempre será. Ele está a favor da família e a família receberá dele o que precisa para amar. A família foi criada no início para ser o berço e a garantia do amor humano. É na família que o ser humano deve aprender o que é ser amado e amar. É na família que se arrepende a ser amado e amar sem parar. E temos que voltar para este plano. Cada criança precisa crescer num ambiente onde o amor é abundante e contínuo. Quando um lar é um lugar de amor que não para, a criança recebe raízes no amor que duram para a vida toda. A família prepara o amor do futuro, dando raízes no amor aos seus filhos. Cada criança precisa crescer num ambiente onde recebe um sonho de amar, e não somente um sonho de possuir ou ter sucesso financeiro. A criança deve ser levada a ver sua vida e sua profissão como uma maneira de amar sem parar. A família prepara o amor do futuro, dando aos filhos sonhos de amar. Cada criança precisa crescer num ambiente onde recebe a bênção dos seus pais para voar alto e longe, usando as asas do amor. A criança precisa receber o treinamento que combina com os seus dons e capacidades que vêm de Deus para amar. A família prepara o amor do futuro, dando ao filho asas do amor. O plano da família não é complexo, é amar sem parar. É dar para os filhos raízes, sonhos e asas. Criar filhos hoje em dia é um desafio enorme, mas nós temos o apoio do nosso Pai Celestial em Cristo Jesus. Nós temos apoio porque Deus criou a família para dar certo, mas temos que definir muito bem e de uma forma simples o que significa a família dar certo. Para comunicar isso para os nossos filhos e para organizar o nosso próprio lar, eu e a minha esposa Pamela começaram a falar com nossos filhos sobre raízes, sonhos e asas. 3 palavras que ilustram o alvo de uma família saudável. Raízes no amor. Quando Deus criou Adão e Eva no início, Ele colocou eles no jardim, um paraíso, que estava tudo funcionando como deveria funcionar. Eu creio que Ele criou Adão e Eva na sua imagem e na sua semelhança. Isso quer dizer, Adão e Eva deveriam ser uma manifestação
do caráter de Deus, da natureza divina, que é amar sem parar, porque a Bíblia fala, Deus é amor. Então ele criou Adão e Eva para ser para seus filhos uma declaração em carne e osso, uma manifestação em carne e osso de um fato singular. O amor contínuo existe. O amor contínuo existe. Quando uma criança vem para esse mundo e nasce num lar, cada criança deveria nascer entre os abraços e o refúgio de um pai e uma mãe, onde o amor é evidente e contínuo. Isso dá para a criança raízes no amor. Imagine a diferença que faria aqui no Brasil, por exemplo, ou na Europa, em qualquer outro lugar. A diferença que faria se cada criança pudesse nascer e ter aguardando sua chegada aqui neste mundo na hora do nascimento, de uma experiência desde o início, de um fato singular. O amor contínuo existe. Existe ao redor de mim e para mim. A criança ia descansar nessa revelação do fato que o amor contínuo existe. Toda família precisa criar este ambiente para que cada criança entrando nesse mundo não tenha nenhuma dúvida. O amor contínuo existe, porque logo esse fato vai se transformar em Deus existe. Raízes no amor. Depois, sonhos para amar. Qual é o sonho que nossos filhos deveriam ter em comum? Qual, para o cristão, por exemplo, a família cristã, que tipo de sonho devemos colocar perante os nossos filhos? O sonho de ser um executivo, um médico, um advogado, um jogador de futebol profissional? Que tipo de sonho a gente deveria colocar perante os nossos filhos? Na realidade, devemos colocar perante eles um sonho igual em todo lar onde Jesus está presente. É o sonho de amar Deus e amar ao próximo. A carreira é uma coisa secundária. A carreira é um contexto, é um ambiente, é um lugar onde eu posso amar. Eu posso usar os dons que eu descobri que eu tenho e amar pessoas. Pode ser jogando futebol, pode ser sendo professor ou professora, pode ser cuidando da limpeza das ruas das nossas cidades. O contexto não é o alvo, é o que acontece naquele lugar. O que acontece deveria ser eu criando meus filhos para entrar em algum contexto que vai ajudar pessoas e onde ela vai amar as pessoas. Então, uma criança que nasce num ambiente onde o amor é contínuo, fica mais fácil você falar para aquela criança: agora, vamos descobrir seu sonho. E nós, como pais, temos que tomar cuidado para não impor nosso sonho em cima dos nossos filhos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a sonhar na presença de Deus, porque Deus tem um plano para os nossos filhos. E a gente não é que a gente queira apoiar esse plano, mas não impor esse plano. Então, se a criança tem raízes no amor, sabe que o amor contínuo existe, porque viu isso entre mamãe e papai. E a criança tem sonhos: eu quero amar assim, eu quero amar dessa forma, nesse contexto, nessa carreira. Depois tem uma parte muito importante: asas. Asas, isso quer dizer, a gente precisa proteger os nossos filhos daquelas coisas na vida chamado pecado, que tira a capacidade de viver bem e voar aqui neste mundo. Coisas como drogas, ou coisas como sexo fora do casamento, o problema de
ganância e tudo mais. A gente protege as asas dos nossos filhos. Os estudos declaram claramente que qualquer tipo de vício na adolescência limita o voo da criança. Então nós temos que dar para os nossos filhos 3 coisas. Raízes profundas nesse fato que o amor contínuo existe. A segunda coisa, precisamos dar para os nossos filhos a oportunidade de sonhar não numa carreira como alvo, ou ganhar dinheiro como alvo, mas uma oportunidade de amar pessoas construindo casas, ou amar pessoas cuidando de uma fazenda, ou amar pessoas dando aula numa escola. Mas eles fazem isso como sua contribuição de amar outras pessoas. Isso é um sonho de amar, ou do amor. E também nós temos que ajudar os nossos filhos a voar. A palavra voar é linda, então lembra assim, voar significa a letra V, voar, primeira letra, ver Jesus. A segunda letra O, ouvir Jesus. A letra A, amar Jesus. E a letra R, repartir Jesus. Queremos dar asas para nossos filhos, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para repartir o amor de Cristo Jesus. Nossos filhos precisam de raízes no amor, há sonhos do amor, como é que vão amar, e asas. Quer dizer, a gente está plenamente vivendo de acordo com a vontade de Deus e podemos voar alto e alcançar tudo que Deus tem planejado para nós. Pensem nessas coisas. Encoraje as famílias que estão perto de você a dar essas coisas para seus filhos. Que Deus te abençoe.